todos vocês. Formar cidadãos globais, críticos, reflexivos, criativos e éticos, capazes de enfrentar os desafios de um mundo interconectado. Essa é a missão da Fundação Torino, uma das instituições de ensino mais tradicionais de Belo Horizonte, que neste ano completa 50 anos. Essas 5 décadas de história estão sendo contadas e celebradas em uma campanha comemorativa que foi criada com a colaboração dos grandes astros da escola, os seus alunos, claro. E como parte dessa comemoração está no ar O Mundo Precisa de Quê? O videocast da Fundação Torino. Olha, vamos começar então hoje dando as boas-vindas aos nossos alunos. Está aqui Catarina, Alice e João. Tudo bem com vocês? Então tá bom. Eles são da escola superior e o equivalente ao ensino médio, tá? Do nosso ensino médio. Gostaria também de apresentar a Patrícia Procópio. Ela é especialista convidada de hoje. A Patrícia é geóloga, futurista, diretora de inovação e ESG da Hexagon e presidente da Human in Mind Brasil, e vai bater um papo com a gente sobre futuro, refletindo sobre questões levantadas pelos alunos da Fundação Torino. Patrícia, seja bem-vinda. Olá, Fernanda, muito obrigada, muito feliz de estar aqui hoje. Para mim é um prazer e uma honra, principalmente com os alunos aí, eu acho que é extremamente importante essa discussão. Aliás, se a gente vai discutir sobre o futuro, tem que ser com eles, né? Tem que ser com eles, tem que ser com a gente junto. Algum dia teremos amigos de outros planetas? Como levar medicina de ponta aos países em desenvolvimento? Nossos filhos ainda terão a oportunidade de ver a neve? Qual será o recurso que vai salvar a vida na Terra? Fundação Torino, a formação de que o mundo precisa, pensamento integrativo e educação internacional. Scuola Internazionale 50 anni. Bora começar então o nosso bate-papo? Todo mundo preparado? Sim. Bora lá. Eu gostaria de ressaltar, tá, que as perguntas que guiarão essa nossa conversa sobre o futuro e que também fazem parte da campanha de 50 anos da Fundação Torino são reflexões dos alunos sobre questões relativas ao presente e ao futuro. Todas elas foram criadas durante oficinas criativas aplicadas para as turmas do Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio. E, na verdade, eu queria, antes da gente começar, né, o bate-papo com vocês, com os alunos, eu queria que você, Patrícia, começasse nos contando por quê, como é que você fez essa conexão geologia, geóloga, e discutir e pensar o futuro. Bom, Fernanda, essa é uma pergunta até interessante, porque bastante conexão, né? A geologia com os seus estudos, né, das eras geológicas, um estudo muito focado no tempo. Na verdade, é um pouco de coincidência, mas foi muito interessante esse interesse de estudar futuros na minha vida. Ela veio há cerca de 10, 12 anos atrás, onde eu estava num momento de muita dificuldade pessoal e profissional, e eu resolvi buscar novas fontes, beber de novas águas, e senti naquele momento que eu precisava de me aproximar de jovens, de novidades e de conhecer um pouco mais o mundo. Eu estava num momento muito para baixo, muito, de verdade, com falta de esperança No futuro. E quando eu descobri isso, eu fiz um curso, comecei fazendo um curso de futurismo, chamava Friends of Tomorrow. Fui até colega da Márcia, que é Nossa diretora. A diretora aqui, por coincidência. E ali, cara, eu despertei para a vida. Porque os estudos de futuro trazem uma esperança muito grande para a gente. Porque a gente sai de uma posição de espectador para uma posição de protagonista, porque os futuros eles podem ser moldados.
Então, vai toda numa intenção. Mas a gente vai falar muito sobre isso ainda. E aí, eu acho que aí a minha habilidade de geóloga, de exatamente interpretar os processos geológicos, fazer simulações conta a história de futuro, da Terra, né? da Terra, e, a partir dessa história, simular os futuros e as previsões, né, que a gente precisa estar sempre acompanhando, acabaram me ajudando nesse contexto, e é uma feliz... Acho que não coincidência, mas uma feliz combinação. Uma feliz combinação, com certeza. Vamos começar, então, nossas perguntas. Vamos falar de futuro, então? Então, vamos lá. Quem começa? João? Isso aí. Então, começando as nossas perguntas, certo? Partindo de perguntas mais abrangentes a perguntas mais específicas, né? Que está bem condizente, né, com aquilo que você faz, né? Então, gostaria de saber... como a gente pode respeitar o passado, como podemos viver o presente e como podemos olhar para o futuro de uma forma mais conexa. Ou seja, como podemos relacionar de maneira saudável com o tempo. João, eu adoro essa pergunta porque ela, de certa forma, é a linha mestra do estudo de futuros, sabe? Dentro desse meu tempo aí que vem me dedicando e estudando, né, a visão de futuros, a gente tem uma das teorias, que é do Peter Bishop, que fala de foresight, que são foresights estratégicos. E o que é isso? É olhar para o passado, pensar no futuro e atuar no presente. Então, essa eu acho que é uma conexão extremamente importante e relevante para vocês, jovens, porque, gente, experiência e passado é extremamente relevante. Mas são as ações do presente que vão nos trazer os futuros que nós podemos chamar de possíveis, desejáveis, etc. Se a gente ficar aqui na posição de espectador, vai acontecer o futuro que a gente deixar acontecer. Porque eu não estou atuando nele. Talvez uma ficção científica. Mas e aí? A gente pode e deve, conectados em forma colaborativa, moldar os futuros que a gente tem pela frente. E muito importante no futurismo, gente, quando eu falo estudos de futuro, eu não estou falando do ano que vem. É muito importante a gente já começar falando um pouco disso. Eu estou falando de uma visão mais prolongada. Com a tecnologia, esse tempo futuro, a gente até pode falar em 10, 20 anos, mas eu estou falando de uma visão mais avante mesmo. Isso porque, como geóloga, você sabe que o processo... Ele é lento, né? Ele é lento, isso, né? Então essa conexão, né, essa interconectividade que a gente precisa fazer é nesse sentido, né? Respeitar as experiências do passado para atuar e estar com esse futuro aí bem conectado. Bem amarrado. Então, nós alunos da Fundação Torino percebemos que, durante as nossas conversas, o nosso cotidiano, o futuro é um tema muito recorrente na nossa vida. Mas como podemos mudar o nosso presente se temos apenas olhos para o futuro? Então, é nesse contexto que eu acabei de falar, Catarina, que a gente precisa exatamente estar entendendo dos processos que a gente está passando, e a gente precisa, ter uma visão, um filtro de entender e processar essas coisas que estão acontecendo. É isso que eu desejo para o futuro? É isso que eu quero para o meu futuro? É isso que eu penso para a frente da minha vida? Eu vou ter filhos? Eu quero esse mundo para eles? Então, é nesse contexto que eu acho que a gente precisa trabalhar. Nós vamos falar muito, eu vou falar muito e gostaria que nós falássemos muito em conexão e colaboração. O futuro, gente, um futuro saudável e responsável, ele vai depender muito das nossas relações, conexões, colaborações entre pessoas, né? Eu acho que o mundo de hoje, ele vem sendo, a gente está usando muito uma lente... como é que eu vou dizer a palavra, mas muito egoísta, sabe? A gente tem defendido muito os nossos próprios espaços e a gente precisa pensar em espaços mais amplos. Então, acho que é assim que a gente vai construir um futuro mais agradável, que a gente vai ser mais humano, cada vez mais humano, e isso também nós vamos falar mais lá na frente. Alice.
Então, a gente percebe, principalmente hoje em dia, que tem algumas pessoas que elas vivem como se não houvesse amanhã, então não pensando muito assim no futuro. Então, como despertar o interesse dessas pessoas para questões assim mais importantes no âmbito mundial? Bom, esse é um tema que a gente poderia conversar aqui o dia inteiro, porque é bem complexo, né? Como eu estava acabando de dizer, a gente tem usado uma lente pessoal muito forte, e a gente precisa ampliar essas lentes e introduzir mais pessoas nos espaços que a gente convive. Então, chamar essas pessoas para a conversa, entender os processos que estão acontecendo no mundo. Como a gente disse e começou a falar, o nosso mundo de hoje é cada vez mais conectado, né? Então, por exemplo, o que eu estou atuando hoje está sendo interferido, vai ser a guerra da Ucrânia com a Rússia, vai ser a posse de um presidente. Então, essas ações, elas vão interferindo. E eu acho que as pessoas, elas precisam trazer esses assuntos para a conversa. É a conversa de casa, é a conversa da escola, é a conversa do fim de semana, para a gente elaborar os nossos entendimentos e conhecimentos e tentar, principalmente, exercer esse papel de troca de ideias, para que a gente, com muita delicadeza, quando você não concordar com uma visão de uma pessoa como essa que você explicou, você trazer para ela novas questões. Porque tem um outro ponto que também a gente precisa pensar, que algumas pessoas têm o privilégio de enxergar melhor as coisas pelas oportunidades de vida e de estudo, e outras não. E é nosso dever chegar até essas pessoas e, de uma forma muito gentil, generosa, né? Generosa, trazer esse contexto, né? Então, eu acho que a idade traz isso para a gente, sabe? Um senso de responsabilidade, que se a gente puder trazer isso para as gerações cada vez mais novas, o mundo vai ser muito melhor. Mesmo porque, né, as pessoas, a gente fala tanto da história de estar todo mundo tão conectado, né, Patrícia? É bom a gente saber o que está acontecendo no mundo. Não no sentido de você ficar lá o tempo inteiro sabendo o que está acontecendo lá no Iêmen, mas até para você ter uma visão global para onde o mundo está caminhando, né? Porque eu acho que você só vai conseguir discutir o futuro também se você souber para onde o mundo está indo, né? Isso, e a gente assumir esse papel de responsabilidade de condução do futuro. Isso aí. E eu chamo até ser a atenção... agente, né? A gente precisa ser agente, protagonista. Então, você pensa, vocês, né, alunos da Fundação Torino, vocês são formadores de opinião, vocês serão os líderes do futuro. Então, todo esse pensamento, esse entendimento, essa conexão é extremamente relevante, e a gente entender a abrangência que as ações da gente ela possui. Às vezes a gente acha que não, mas ela é muito relevante. A gente tem vários ciclos de pessoas que estão no nosso meio, que pode ser, sofrer interferência de ações e posições nossas. Então, gente, assim, não é a obrigação de entender datas, eventos e a situação, mas ter um entendimento, uma massa crítica para poder analisar e pensar. E o mundo anda muito polarizado. A gente tem que tentar ser mais fiel aos fatos e às ações do que a tendência de ser a favor ou contra isso ou aquilo. A gente pode estar em todos os dois lados o tempo inteiro em assuntos diferentes e não virar um mundo de dois lados, né? Eu acho que esse é o grande exercício da nova geração, tentar despolarizar. Não sei como será isso. Já dizia o Skank, 3 lados. Isso aí. João. Minha pergunta é: qual é a relação do desenvolvimento, do progresso com a sustentabilidade? Os dois são compatíveis entre si? Aí, queria que você falasse um pouco. Vai ter um momento, né, em que a gente vai ter que acabar com o progresso? Acabar com esse desenvolvimento? João, pergunta de milhões, né? Mas vamos lá. Gente, tem que conviver.
A gente vai viver e sobreviver se a gente fizer essa lição de casa e esse relacionamento. Então, para que isso aconteça, a gente precisa estar bem estruturado e guiado. O mundo, né, a sociedade, o mundo corporativo é cheia de algumas letrinhas mágicas. Então, vocês guardam essas aqui que se chama ESG. ESG vem, né, pode ser ESG, ASG, que é sobre meio ambiente, sobre o social e sobre a governança. O que é isso? Isso são práticas que o mercado traz e começa a exigir das empresas do mundo corporativo um determinado comportamento e um certo padrão para que execute as coisas. Eu gosto até de dizer que isso veio do mercado financeiro, porque eu acho que os cada vez mais ricos chegaram à conclusão que eles estavam ficando ricos demais e aí ia sobrar só eles, e se eles não fizessem isso, né, a gente não tinha mais o mundo inteiro e as outras empresas para discutir. Mas o ESG, então, traz um pouco dessas práticas para que a gente comece a se comportar de uma forma mais responsável e sustentável. Isso, gente, é a condição essencial para que a gente avance, né, com esse cuidado e com um ambiente agradável para todos. Eu vou te dar um exemplo aqui. Vocês são muito novos, talvez não tenham sentido tanto isso como a gente sentiu do passado. De repente, começaram a se falar em condições climáticas, mudanças né? climáticas, climate change, etc. E as pessoas achavam que isso era um pouco de oba-oba da turma do meio ambiente, vamos dizer assim, dos ambientalistas, que estavam colocando um terror no mundo. O que a gente está vivendo hoje? Os efeitos das mudanças climáticas. Isso vem de quê? Do uso não tão responsável, né, dos nossos recursos naturais. Eu sou uma pessoa, como geóloga, eu atuo na mineração há mais de 35 anos. E hoje um dos meus papéis, que é o legado que eu quero deixar, é exatamente esse contexto. Eu tenho uma indústria que é extremamente relevante para o mundo e para a sociedade, né? A mineração, ela é um passaporte do mundo moderno. Não existe tecnologia, não existe transição energética, não existe nada se não tiver mineração. Mas adianta se ela não se adequar a esses padrões de responsabilidade e de sustentabilidade? Não, ela não vai para frente. Então, é esse o nosso exercício, entender, traduzir, para a gente ter você chamou de progresso, isso você chamou de progresso, né? Um progresso. Eu gosto muito, gente, fiquem com essas palavras, responsabilidade e sustentabilidade. Porque a gente vai falar um pouquinho lá na frente também, não é só ambiental não, tá? É social. É extremamente importante pensar no social. Tá certo. Eu queria fazer uma pergunta em relação às escolas. Você falou sobre importância, conscientização. Qual você acha que é o papel das escolas? Qual você acha que é a importância das escolas em educar esses novos jovens que estão crescendo e são o nosso futuro? Isso. Catarine, as escolas são fundamentais nesse processo, né? O mundo ideal é que a gente tivesse a Fundação Torino em todos os cantos da cidade, né? Então, eu acho que vocês têm o privilégio de ter o acesso a bastante informação. Os estudos, claro, são extremamente importantes, né? Mas todo o processo que vocês têm de trabalhar habilidades, de trabalhar o eu, né? E ter esse contexto todo, isso é extremamente importante e relevante. Mas a gente tem que lembrar das escolas, outras escolas, né? Então, a gente precisa trabalhar com políticas públicas para que as demais escolas tenham todo esse contexto. Por quê, gente? A gente está formando os líderes do futuro, as pessoas, e que não sejam os líderes, a gente está formando as pessoas do futuro, né? Que vão ser, né, os guiados e os que vão guiar. Então, as escolas é que formam essas pessoas, de uma certa forma. E quando a gente fala
principalmente, né, de uma população que está numa camada com mais vulnerável, né, com menos oportunidades, eles vão ter dificuldade de entender e de se conectar a isso. Então, eu não sei, né, os trabalhos e os projetos que vocês fazem, mas uma boa prática são os trabalhos de voluntariado, onde vocês, através de todos os conhecimentos que vocês têm, vocês conseguem, de alguma forma, mesmo que pontual, levar isso para frente, e isso transforma vidas. Talvez uma pessoa... Vocês estão acostumados com uma coisa que uma pessoa vai receber uma vez, ela nunca mais vai esquecer daquilo e não vai mudar. Então, acho que esse é o nosso papel, né, dos privilegiados, é tentar extrapolar e levar mais à frente esse nosso saber e esse nosso privilégio. Alice? Então, como que a gente pode continuar transformando o mundo sem, assim, prejudicar o meio ambiente? E como que a gente pode usar, por exemplo, dos recursos tecnológicos que a gente tem muito hoje em dia para o desenvolvimento sustentável? Ai, Alice, que pergunta muito deliciosa. Adoro falar sobre isso. Gente, eu sou de tecnologia, sou de inovação. Existe uma máxima que muitas vezes que a tecnologia não conversa com essa questão toda de sustentabilidade, né? Eu penso, na verdade, o seguinte: tecnologia... ou qualquer outra área, ela pode ser bem usada, mal utilizada. É lógico que tem as pessoas que podem utilizar qualquer, né, questão tecnológica aí para outros fins. Mas com a tecnologia, a gente consegue ser mais assertivo, fazer simulações, então, com isso, ser muito mais preventivo. A gente está vivendo uma era... Nós tivemos várias revoluções, né? A gente começa com a revolução da agricultura, depois a gente tem a revolução... depois tivemos uma revolução industrial, a gente passa uma fase 1 da revolução industrial, 2, 3, digital, e agora a gente... muito na linha de biotecnologia e a inteligência artificial que vem para transformar. Então, pensa... A gente tem uma inteligência que está se alimentando das experiências do passado para nos ajudar a trabalhar as ações do futuro. Então, eu posso ser muito mais assertivo, eu posso ser muito mais responsável e sustentável se eu fizer isso de uma maneira correta. Quem faz isso? Nós, humanos, até que a gente tenha a singularity e a máquina nos ultrapasse, que eu não sei quando que vai ser. Vai ser 20, 30 anos, 40 anos, mas vai depender muito da gente. Então, eu acho que todo esse contexto está com a gente. E qual que é o nosso papel hoje? Usar da tecnologia para a gente ser cada vez mais humano. Cada vez mais uma vez, eu ressalto aqui o meu orgulho de ver a Fundação Torino, que está trabalhando exatamente essas habilidades de vocês. Porque, gente, conteúdo vai para a máquina. Mas quem vai saber conviver? Quem vai saber relacionar? E aí, falando em relacionamento, eu vou aproveitar essa pergunta sua para falar... A gente está num momento muito especial do ano, que a gente está na semana seguinte de um grande evento sobre futuros que existe no mundo, que acontece em Austin, em Houston, que é exatamente... uma semana onde a gente tem uma série de palestras, vão uma série de empresas para poder falar de futuros e fazer previsões, etc. E uma dessas previsões é falar exatamente da importância, que eles estão chamando, deram um nome agora, de saúde social. Por quê? A gente precisa usar da tecnologia com eficiência, saber desplugar dela, para fazer boas conexões. As pessoas estão desaprendendo a se conectar presencialmente. Então, foi visto lá. E aí, depois vocês procuram, gente, tem muita informação legal dessa semana que aconteceu de Houston, lá do SXSW, falando desse processo. Inclusive, o cara que era do Twitter,
que fez o Twitter lá atrás, antes dele ser vendido, ele está criando novas redes sociais, que essas redes sociais vão servir apenas para conexão de encontros presenciais. Que aí vai começar a simular, por exemplo, perfis de pessoas, quem parece com você que está por aqui, ou que você conhece, etc. Ou seja, é isso. Então, a tecnologia, ela vem para nos ajudar exatamente a ser mais, de novo, responsáveis, sustentáveis, e para a gente ser mais humano, para a gente ter mais tempo, bota a máquina fazendo, enquanto a gente pode aproveitar mais e ter mais experiências. Inclusive, só fazendo adendo, você está falando dessa feira, né, da SXSW, eles fizeram um perfil do consumidor do futuro, e muitos desses consumidores, que é o futuro, né, é exatamente priorizando a conexão presencial. Sair um pouco, desligar um pouco de rede social, de tecnologia, para voltar para essa... O futuro também tem uma coisa do passado. Sim. Resgatar essa relação que estava se perdendo. Eles têm esse relatório sobre consumo. Com certeza, sim. E é exatamente isso. Eu acho que é esse contexto da gente saber a medida certa, usar a tecnologia na forma correta, precisa usar, e o mundo depende dela, exatamente, para a gente ser mais eficiente, mais assertivo, mas a gente precisa voltar a ser mais humano. Acho que a gente teve a questão da pandemia, acelerou alguns processos, etc. E hoje, saúde mental é o número 1 das discussões de qualquer lugar, de qualquer empresa. Virou uma lei extremamente relevante no Brasil, e ela foi regulamentada recentemente. E essa é a questão, né, da saúde mental, vem exatamente desses nossos excessos. A gente está se cobrando demais, e principalmente no uso indevido da tecnologia. Uma pergunta que eu queria fazer, que inclusive não está no script, né? Foi qual que você acha que é o limite da inteligência artificial? E aquela pergunta clássica, né, que todo mundo faz. Ela vai, em algum momento, tomar o lugar do ser humano? Tipo, por exemplo, no mercado de trabalho, e vai substituir o ser humano em vários aspectos sociais e econômicos? Bom, no caso da inteligência artificial, a gente tem, né, um espaço também muito grande para discutir, e eu tenho algumas opiniões pessoais também, assim, um pouco a respeito disso. Gente, inteligência artificial, aprendizado de máquina, ela começa do quê? Sem saber nada. Ela vai aprendendo com o tempo. E ela vai apresentando com a base de dados. Então, é o machine learning ali, que eu vou ali aprendendo. Então, assim, qual o nosso papel humano nisso? Conduzir isso da melhor forma para que ela aprenda, né? Dentro desse contexto, desses limites, e ela vá avançando. Então, assim, ela vai avançando nos processos, sejam a especialidade que for, porque ela está atuando em todos os contextos, né? Mas a gente sempre nessa condição de estar conduzindo. Então, por exemplo, vamos dizer, vocês com o seu chat GPT, com o seu Copilot, com o que você utilizar. Você sabe que que você usa ali no seu computador, ele está aprendendo com as suas perguntas e os seus textos. Se você ficar saindo fora disso, ele vai também trazer ali todos esses processos, né? Vamos dizer, eu estou esquecendo a palavra aqui, mas assim, detalhes, desvios, e fazer o bom uso. Não tem importância usar a inteligência artificial, não tem importância usar daquilo, né? Desde que você respeite ali sua linha de conhecimento, de aprendizado, etc. Agora, crie isso uma inteligência artificial com uma inteligência efetiva, né? E com cuidado. Depois a gente vai falar um pouco nisso, inclusive com responsabilidade social, né? Que tem um outro ponto aí que é dos preconceitos aí que a gente precisa trabalhar. Catarina. Então, eu fico
imaginando sobre o futuro. Pessoas no passado pensavam que no futuro fossem existir carros voadores, teletransporte, mas eu penso nas coisas pequenas. Na sua opinião, quais são as coisas pequenas que provavelmente vão mudar no futuro? Por exemplo, assistir um filme, alguma coisa pequena que vai mudar completamente no futuro. Algum palpite? Então, lembra que eu falei lá no início sobre o Foresight? O Foresight, ele vai nos trazendo esse contexto de como que a gente vai mudar, né? Então, assim, a turma lá atrás não tinha nem ideia, quando surgiu o rádio e foi um sucesso, que a gente um dia ia ter TV, a TV antes ela era paga, depois ela começa a ser pública, agora começa o streaming, aí eu começo a ficar imersivo. Então, assim, o que a gente vai ter pela frente? A gente vai criar as nossas próprias histórias. Eu vou imergir num contexto de uma linha mestra de um filme. Aquele filme pode ter uma história para mim diferente para a Alice, para a Catarina, para o João, porque você vai interagir naquela história. Então, essas são coisas assim que já estão muito próximas da gente. A gente tem a parte, por exemplo, né, quando se imaginou em drone. Então, a SXSW mostrou claramente, inclusive aqui no Brasil, numa feira que eu fui ano passado, os drones tripulados. Eu já vou poder usar o drone para fazer uma mobilidade minha. Então, são coisas assim. Agora, no simples, cara, coisas do dia a dia que você faz em casa, né? Eu aprendi, numa das aulas minhas de futuros, que um dos lugares melhores para a gente avaliar criatividade e inovação são em áreas onde você tem muita escassez. Então, por exemplo, a gente teve uma aula com uma líder de favela. Cara, é surreal o que essa turma faz e consegue inovar. Isso não é do tempo seus, mas na época da gente tinha televisão e ela tinha antena. E aí a antena, ela começava a dar uns ruídos. Aí a gente aprendeu que se colocasse o bombril na antena, parava de dar o ruído. Então, assim, coisas pequenas são essa necessidade que vai trazendo para a gente inovação. Mas também um exercício que a gente precisa ter de buscar essas inovações e novos designs que você precisa, para isso, ter uma característica que acho que, quando você trabalha habilidades e arte, etc., você aprende um pouco a desconstruir. Que é aquela ideia do tipo assim, eu quero fazer uma nova cadeira. Mas aí você faz ela roxa, você faz ela redonda, mas ela continua sendo cadeira. Não, é um lugar para sentar. Então, você tem que pensar completamente diferente. Então, esse exercício, o Design Thinking fala muito disso. E agora a gente se fala muito sobre Future Thinking, que é isso. Você vai olhar para alguma coisa e falar assim, mas como que eu faria melhor esse microfone? Foi como agora a gente tem alguns, né, vários. Mas é isso, o telefone exercício. Celular, gente. Você imaginar que nós somos de uma geração que não existia. E você pensar que você ter hoje um celular que você pode escutar música, ver televisão e fazer tudo, e até se comunicar com outro dentro do seu bolso, alguém olhou para o telefone e falou, podemos melhorar. Imaginar que podemos ir além. E imaginar que em muito pouco tempo ele não vai existir fisicamente, ele vai estar dentro da gente. É verdade. Implantado. E só um adendo, lá em casa ainda tem rádio que coloca bombril na antena, tá? Eu fico pensando, eu estou só lembrando de um caso que é muito interessante. Gente, assim, vocês estão vendo essas inovações, é mais fácil. A minha avó, ela já não está mais aqui com a gente, mas ela era assim, ela viveu isso, ela morou na fazenda, sem luz, foi tendo luz elétrica de uma forma completamente diferente, depois foi tendo as coisas. Aí eu lembro da gente comprar televisão, DVD, etc. E ela, tudo que a gente falava para ela, acho que é aí que eu comecei meu exercício de futurismo. Tudo que a gente falava para ela, ela acreditava. Aí eu falava, vó, você está ficando louca. Eu não, no meu tempo não tinha nem luz, o banheiro era fora de casa, por que eu não vou acreditar? Claro. E é isso, né? Toda transformação. Muito rápido, né? Muito rápido. Então, mudando um pouco o tópico, você tinha citado aí sobre o preconceito. Então, qual que é a sua opinião sobre o preconceito, principalmente com as mulheres no futuro? Então, será que as mulheres ainda vão ter medo de sair na rua desacompanhadas? O que você acha?
Alice, você pegou na minha mais Na minha jugular. poderosa vontade de viver atual que me move, meu propósito e minha vontade de deixar um legado diferente nesse mundo que a gente vive. Eu hoje sou presidente do movimento de mulheres, né, que atua na mineração. Não só mulheres, na verdade, a gente busca trabalhar os grupos minorizados, né, seja ele por raça, por geração, por orientação sexual. O Mulheres veio muito porque a gente é mais do que 50% da população. Então, essa questão, gente, ela é muito relevante porque a gente foi criado de uma forma estrutural, um modelo que era muito de exclusão, né? Então, a gente tinha os homens no papel de liderança, de comando. E, para nós, mulheres, isso é muito complexo, porque a gente vem, ao longo do tempo, tendo que trabalhar e lutar mesmo. Por quê? Eu estou defendendo o direito das mulheres em ter acesso às coisas. Você pensar que há pouco tempo, né, poucas décadas, a gente não podia votar. Então, a gente hoje, em 2025, a gente tem que trabalhar questões e condições de comportamento mais inclusivos. Nós não falamos que a inteligência é artificial e que ela é aprendizado de máquina? Se eu colocar o mesmo tipo de pessoas usando isso, ela vai trazer todos esses preconceitos e essas questões juntos. Então, por isso a gente precisa trabalhar bem nos contextos. Por isso a gente não pode parar essa discussão. Se a gente fizer um estudo conforme o que está acontecendo hoje, a equidade entre homens e mulheres para direitos que vão de salário a determinados acessos, ele ainda demora 100 anos, praticamente. Em média. Pode ser 80, 120, por exemplo. Então, se eu preciso discutir, se isso é assim, eu preciso trazer essa discussão para a mesa. E, ao trazer essa discussão para a mesa, eu trago ela para a tecnologia, eu trago ela para os processos. E o nosso pensamento é que a gente não precisar se preocupar com essa segurança feminina. E a segurança, gente, a gente precisa falar que é segurança do ponto de vista físico e psicológico. Porque segurança é eu ir para casa com segurança, né, com cuidado, não sofrer nada, mas eu ter um ambiente seguro, que me dá acolhimento, que eu não sofra assédio, nem moral, nem sexual. Então, uma das áreas, né, que está se desenvolvendo mais, né, tem um futuro muito amplo, é o da área aeroespacial. Então, como que essa exploração espacial ela vai ser regulamentada e qual que é o futuro, né, dessa indústria e desse campo do conhecimento? João, vamos lá. A indústria espacial. A indústria espacial já, né, muitos estudos. Eu venho participando de um evento que acontece em São Paulo, que é o mesmo evento dos drones e etc., que ele tem também o Space Show. E aí eu venho estudando bastante nessa questão de espaços. Para as pessoas entenderem um pouco... tem também. Ele está lá também. O que acontece? Esses estudos de futuro... as pessoas, às vezes, questionam até por causa da disponibilidade de recursos financeiros dispendidos. Isso é um absurdo e tal. Mas a gente precisa fazer esses estudos, assim, primeiro, porque você precisa planejar. E, segundo, porque esses estudos, eles trazem muita inovação, até mesmo para o presente. Aí, a exploração espacial vem nesse contexto. A gente precisa... entender como é que as coisas vão acontecer. Por exemplo, num desses cursos que eu fiz de futuros, veio um cara da NASA que ele tinha um projeto que era de imprimir peças no espaço.
né? Na Lua, no caso, era na Lua. Por quê? É muito caro e demora muito tempo você levar as peças e as questões para lá. Como eles tinham lá os rovers, sei lá como é que chama aquilo, que fica rodando lá, a ideia era que tivesse impressoras lá na Lua que você pudesse imprimir. Agora, isso na hora que eles descobrem alguma coisa, isso traz várias inovações que a gente faz no presente. Traz muita questão de segurança para a gente poder fazer hoje. Aí, eu também vou citar a mineração espacial. Então, por exemplo, eu posso começar a explorar asteroides que são extremamente ricos em uma série de recursos naturais que nós temos na Terra, para poder preservar a Terra e ela ser mais sustentável. Porém, tem toda uma questão tecnológica, de tempo e de custo. A gente ainda não consegue bancar, mas esses estudos estão sendo feitos. E aí,